A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive todo dia. Meus queridos irmãos, a mãe do nosso querido irmão Adilson Reis desencarnou na quarta-feira à noite e ontem seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Juiz de Fora. Temos certeza absoluta que ela foi bem encaminhada pela espiritualidade maior, por ter méritos, obviamente. E pedimos a Deus que conforte o coração do nosso querido irmão Adilson, trabalhador conosco aqui no programa, bem como seus familiares e amigos. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus com muito amor no coração, então vamos ao programa. Isso mesmo, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre nossos filhos e a violência. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail O Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estamos ligados a Deus por meio de tudo que somos, corpo, mente e espírito. O ponto mais sensível dessa ligação é a consciência. Nela estão as nossas genes divinos, os fios que nos identificam com Deus e que nos esclarecem sobre como estamos com Ele. A lei divina, com seus caracteres eternos, reside na consciência. Como dói ver o quanto a consciência é ignorada ou silenciada. Uma grande parte das pessoas a congela ou a mantém anestesiada. Então siga a sua consciência. São mais acertadas direções que ela indica. A consciência é guia. Em todas as circunstâncias, use o ânimo e a fé na certeza de que está fazendo o melhor que pode. E sua consciência ficará bem. Firme o bom pensamento, acredite na vida, em Deus e em si mesmo. E assim você se perceberá em paz. O desânimo em nada ajuda, porque ele tira as forças. A vida só quer o seu bem. A consciência tranquila é a sua certeza de estar no bom caminho. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre nossos filhos e a violência. Como preparar nossos filhos para enfrentar a violência? Com certeza, o comportamento dos pais ante os perigos da violência dentro do lar serão um forte exemplo para os filhos. Óbvio, né? Os exemplos vêm sempre dos pais. Existe a necessidade de corrigenda e da proteção no trabalho, da educação. Mas muito cuidado para não romper a linha que separa a autoridade do autoritarismo. Porque muitas vezes as pessoas que têm a responsabilidade de educar os seus filhos acabam cometendo autoritarismo, violências, não só verbais como físicas. Isso é um absurdo.
Isso não se aplica mais nos dias atuais, até porque as leis também são mais severas com relação a isso. A energia do rigor excessivo para que a criança possa ser verdadeiramente corrigida sem plantar o pavor e a revolta em seu coração. Primeira coisa que temos que entender, os filhos têm que ter respeito pelos pais, não medo. Não medo, que é diferente. É a mesma coisa que se aplica o que nós entendemos para o nosso Criador, para Deus. Devemos amá-lo e não temê-lo, porque quem tem medo não ama. A ausência de valores morais superiores leva o espírito a buscar caminhos ásperos e dolorosos traçados pela ignorância. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição são monstros devoradores das melhores oportunidades de elevação e progresso espiritual. Onde há preconceito, divisão, desrespeito ao próximo, rebeldia, o homem esquece sua racionalidade, desprezando a razão e o bom senso, conquistados em milênios de luta, trabalho e dor, adquirindo pesados débitos que custarão o preço do suor e lágrimas. Então, meus queridos irmãos, não podemos esquecer nunca das nossas conquistas. Se já aprendemos a nos equilibrar, por que perder o controle? O benfeitor Emmanuel nos alerta: não enfatizes qualquer problema de raça ou de crença, de preconceito ou superatividade, buscando, ao invés disso, cooperar com a união que a todos nos cabe conquistar perante Deus. Então, olha, esse alerta deixado por Emmanuel é um alerta assim, de grande valia, porque não adianta você criar problemas, né, seja lá de raças, de crenças, principalmente de crenças, que é muito comum na intolerância religiosa no nosso Brasil. Olha, não vale a pena, né? As pessoas têm o direito, uma questão de foro íntimo, livre-arbítrio, de seguir qualquer conceito religioso. Não tem por que violentar a consciência do outro. Crianças que destroem brinquedos, objetos domésticos, estragam paredes, móveis, matam animais e plantas, gritam continuadamente, explodem em birras, a menor contrariedade, demonstram ervas daninhas que devem ser combatidas pelos pais para que não se transformem em caminhos para a irresponsabilidade e o crime, gerando violência, habituando-os desde cedo ao respeito pelas pequenas transgressões cometidas, também a disciplina e o equilíbrio. Estaremos imunizando-os contra as grandes atitudes de desequilíbrio. Eu já observei crianças nessa situação. Jogam tudo que tem na mão, grita com os pais, principalmente com a mãe, e fazem quase o que querem. Olha, toma cuidado, você é o responsável para colocá-lo no caminho do bem. Então, não perca tempo, né? Vá, chame a atenção, coloca de castigo se for preciso, mas barrar esse jeito dele para que ele não seja um filho violento no futuro, cometendo crimes hediondos e etc. Como exemplo de sutil análise da psicologia infantil, Chico Xavier coloca: criança que gosta de rasgar papéis é uma criança até certo ponto agressiva. Não podemos permitir que tenha uma liberdade nociva. Sim, essa liberdade tem que ser tolhida. A violência é um dos mais lamentáveis estados humanos e um dos maiores problemas, mas que estamos enfrentando na atualidade. Chico Xavier fala isso no livro Entender Conversando. Muitos pais, em vez de combaterem a agressividade dos filhos, estimulam neles a competição, rivalidade, reações agressivas às ofensas recebidas, demonstrando que o perdão, a tolerância, a paciência ou a compreensão, o diálogo, são valores desconhecidos de seu vocabulário moral. Um pai que instrui um filho assim, eu vou falar, viu? É uma pessoa realmente completamente despreparada para a vida. É preciso prepará-los para conviver com o mundo, não para debater-se nele com os mesmos desenganos e desequilíbrios comuns a grande parte dos homens que o habitam. A falta de preparação educativa no lar
é bem abordada por Allan Kardec. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que daí resultam. Sim, só podem ser consequências drásticas, não é mesmo? Maravilhosa resposta de nosso querido Chico. Nos reforça o raciocínio. Qual a solução profunda para o problema da violência nos grandes centros urbanos? E a resposta? Admitimos que a violência pode e deve ser contida pelos órgãos de repressão, mas acreditamos que será erradicada no campo humano somente quando nos voltarmos todos os espíritos vinculados à Terra para serviços de educação a partir da criança recém-nascida. Isso é muito importante a gente entender, a educação das crianças. Porque quando nós aceitamos um reencarnante, a primeira responsabilidade são dos pais, porque aceitaram aceitar aquele reencarnante para fazê-lo evoluir através da educação e através do exemplo. Isso que a gente tem que entender, a importância do exemplo. Então, cada família ela é responsável pelaquela criança e trazer a educação moral e uma educação espiritual. Não importa qual a religião. Kardec disse que a religião, qualquer religião que faça um homem entrar em contato com Deus e olhar o próximo, isso é o que importa. Não interessa o título de religião que nós professamos, qual o segmento religioso que nós professamos. Nós temos que agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, essa realmente, a repressão, ela vai, não adianta só ter a repressão de órgão público. O povo, o homem, tem que participar desse crescimento espiritual. Afinal de contas, nós estamos reencarnados para quê? Para o crescimento espiritual, para a gente se transformar em pessoas melhores. Então, nossa preocupação, além do trabalho que nos sustenta, é o trabalho da nossa reforma íntima, que está vinculado ao que a gente está falando aqui, educação. Então, nós aceitamos o reencarnante e temos a obrigação de educá-lo moralmente e espiritualmente. E o mais importante é nós agirmos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Temos que ser carta viva do Evangelho, vivenciar aquele caminho traçado por Jesus. Vamos errar? Vamos, mas na medida em que a gente erra e tenta consertar, um dia a gente acerta, mas nós estamos lutando. E temos que fazer isso pelas nossas crianças, porque elas estão vindo ao planeta sob a nossa custódia. Nós estamos responsáveis. Só os pais e mães são os primeiros responsáveis pela educação dessa criança. E como Emmanuel fala, a importância de educar essas crianças até os 7 anos. Então, a educação que eu digo nos valores, que é fundamental. A criança ainda está muito ligada aqui, depois que começa a vir a bagagem espiritual dela. Mas se você plantou, você vai colher. Que o nosso lar é uma mini sociedade, onde exercitamos o relacionamento elevado ou irresponsável, a honestidade ou a corrupção, o perdão ou o crime, amor ou ódio, a paz ou a violência. Está aí. Nós não temos que buscar esse crescimento espiritual. A doutrina espírita nos mostra como é importante a gente entender como nós vamos agir. Nós não podemos ser egoístas, não podemos ser orgulhosos, não podemos julgar as pessoas. Temos que fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Temos que saber perdoar, ter paciência, indulgência, compaixão. E onde que nós vamos começar a treinar tudo isso? É dentro do lar. Por quê? Eu sempre digo, eu posso estar andando na rua e ver uma pessoa que eu não gosto e de meia volta eu vou ver, mas no lar não, eu vou encontrar a todo instante com aquela pessoa, seja na hora do café da manhã, no almoço,
janta, vou circular e eu vou ter que exercer tudo isso que eu preciso melhorar justamente com a família consanguínea, para que um dia a gente também saiba fazer da mesma forma para fora dos muros da nossa casa com a família universal, porque todos somos filhos do mesmo pai, não é? Então, é muito importante a gente entender a nossa responsabilidade. Muitos defendem a punição rigorosa como remédio contra a violência, desde a punição por parte dos pais no lar até severas penas da lei com a violência na sociedade em geral. E a violência gera o quê? Violência. A gente sabe disso. É como diz aqui, ó. Sabemos que violência gera violência e que os meios corretivos devem ser moderados e aplicados sem crueldade e sem satisfação íntima de verdadeira desforra pessoal. Porque se você tiver uma atitude cruel, primeiro você já está fora do padrão vibratório da Terra, que tem que ser amor. Para começar, Jesus falou a importância do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar. Quando você começa a se melhorar, a fazer a sua reforma íntima, você está se amando. Aí você tem capacidade de amar o outro. E você tem que fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então nós temos que ter os olhos de Jesus para com as pessoas e nossa atitude jamais está calcada no ódio, na perseguição, na crueldade. Não vai resolver. Você vai fazer com que outras pessoas se tornem tão cruéis quanto você. E aí, essa corrente de ódio não acaba nunca. A observação das tendências e atitudes dos nossos filhos é a primeira etapa para a erradicação da violência e no combate às más tendências. Os pais devem evitar intensivos esforços. Então é isso. O pai tem que estar atento, mas ele também tem que estar atento na atitude dele, porque ele vai ensinar uma coisa e faz outra. Ah, meu filho, muito feio mentir. Aí você chega num círculo de amigos, aí você mente. Está ensinando a mentir. Passamos uma situação muito interessante na nossa casa. Nós estávamos todos reunidos com as crianças, tá, meu pai, minha mãe. Aí o telefone tocou, aí uma pessoa da família atendeu, aí falou o nome do meu irmão. E aí meu irmão fez um sinal, falou, fulano, quer falar com o meu irmão, né, que é o Gino? Aí o meu irmão fez um sinal que não. Aí a pessoa que estava no telefone falou assim, olha, ele não está não, vou deixar recado. Olha, quando desligaram lá o telefone, o meu pai falou, bonito, gostei de ver vocês todos aqui, ó, mentindo na frente das crianças, ó. Vocês toda hora estou vendo vocês chamarem a atenção que é muito feio mentir. Estava eu e os meus irmãos e as crianças, nossos filhos. Vocês acabaram de ensinar como deve mentir. Nossa, nós ficamos tão sem graça. Porque é isso. Faz primeiro para você ensinar as crianças. Então, se você for uma pessoa violenta, você vai criar um ser violento. E aí a gente vai ver o que diz aqui, ó, profilaxia cristã. Assim, quais lições no lar serão transmitidas a nossos filhos como terapêutica contra a doença da violência? Então, na terapêutica da educação é preciso ministrar remédios adequados. E aí ele vai elencar aqui quais seriam eles. Ó, ensinar o perdão é imunizar nossos filhos, pois o perdão é injeção com efeito imediato no combate aos sintomas da vingança e do ódio. Então é isso aí. Quando a gente entende a importância do perdão, mas perdoar de coração, né? Perdoo, não quero ver mais essa pessoa, não quero nem ver ela na outra encarnação, isso não é perdão. É perdoar de verdade. E aqui eu me lembro de uma passagem do Divaldo Pereira Franco, quando uma moça chegou para ele e falou, Divaldo, estou com um problema. Eu tenho uma pessoa que me fez um mal, mas eu a perdoei, mas toda vez que eu a vejo eu lembro. Aí ele perguntou, mas esse sentimento que você sente quando vê a pessoa tem raiva, mágoa? Ela, não, eu perdoei mesmo. Então, o que está acontecendo é que você tem memória. Você lembra, mas se ela não está carregada de ódio e de mágoa, você realmente perdoou. Então, perdão é importantíssimo, porque ele é o primeiro passo para evitar a violência. Se você
vai perdoar aquela pessoa, você nunca mais vai ter pensar no mal que ela te fez e nem desejar revidar o mal, né? Então, Emmanuel nos lembra que Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Ou seja, realmente você perdoar e olhar aquela pessoa como um irmão e fazer por ela o que for possível para ajudá-la. Outro grande remédio é a religião em nossas vidas. Os valores morais estimulados pelo ideal religioso são poderosos analgésicos contra as dores e dificuldades da nossa jornada física. É isso aí. Foi Chico disse, temos que apresentar nossos filhos a Deus. Então, e como eu falei, que Kardec falou, toda religião é boa quando ela apresenta os seus correligionários a Deus e mostra para eles como devem agir através do amor, né? Nosso Chico assevera que a falta da ideia de Deus e a ausência da religião no pensamento da criatura geram tendência à criminalidade, à violência e subversão. Claro, você não tem Deus no coração, você não vai ter amor, não vai saber perdoar, nem ter compaixão, nem indulgência, isso é só ódio. A disciplina de nossas reações e de nossos tutelados são importantes para que tenhamos sempre nossas emoções sob controle, porém disciplina com equilíbrio, pois o excesso traduz violência, ao passo que a ausência denota indiferença. Olha como a coisa é. Se nós nos excedermos, a gente pode amar para a violência. E se nós fizermos menos, a indiferença vai trazer também um resultado negativo. Então a gente tem que ter equilíbrio. Como disse o Emmanuel, né, a gente tem que saber educar com energia, mas amor. O amor tem que estar acima de tudo. Quando a gente educa nossos filhos, nós estamos fazendo por amor. Conhecimento dos mecanismos divinos da evolução espiritual é um avanço em nossa visão da convivência social, pois a consciência que somos espíritos eternos, totalmente responsáveis por nossos atos, fará com que extingamos de vez o movimento de agressão e lesão ao próximo. Se a gente entende que nós vamos plantar e vamos colher, e que se a gente é imortal, eu faço hoje o mal, posso não pagar nessa encarnação, mas vou pagar na outra. Isso é um alerta. Isso talvez para determinadas pessoas seja um freio. E ter esse entendimento, né? O amor é a grande arma contra a presença desse mal, que é a violência nos nossos corações. Quem ama não vai ter ódio, nem mágoa, nem nada, só vai exercer o amor. Somente plantando amor em seus corações faremos nossos filhos serem preparados para um melhor aproveitamento espiritual nas esferas do mundo. Novamente, Chico Xavier nos esclarece. Esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência, e a violência desaparecerá à maneira da treva quando a luz se sobrepõe. Está bem explicado aqui. Então, onde o amor está, o ódio foi embora, a violência, porque quando ele se instalou, ele vai realmente trazer os benefícios. Todos esses valores devemos cultivar em nossos lares, em nossos corações e nos dos nossos filhos, pois a soma deles constitui a principal elixir contra a violência, é a linguagem dos que desconhecem a paz. Só haverá humanidade feliz quando expulsarmos os monstros do egoísmo, da vaidade, do orgulho desse mundo íntimo, iniciando a construção da paz a partir dos nossos lares e das nossas famílias. Em vez de queixar-nos do mundo, melhoremos-nos através de nossos atos, pensamentos e palavras. E encerramos com uma belíssima indagação de Jesus em um culto no lar na casa de Simão Pedro. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? É Jesus que mostrou para nós essa importante visão. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A lição da doação. Comumente ouvimos falar a respeito da necessidade de nos desapegarmos das coisas materiais, desde que somos passageiros nesta vida, sendo a verdadeira a vida espiritual. Ao esboçarmos tal conceito, o que temos em mente é de repassá-lo para adultos, isto é, pessoas maduras. É que nutrimos a ilusão de que os mais idosos é que partem primeiro,
o que nem sempre é verdadeiro, embora possa parecer a lei natural. Dessa forma, é bastante importante que comecemos a ministrar a lição da doação, do desapego aos pequeninos. Excelente exercício é convidá-los a doar alguns dos seus brinquedos para outras crianças. Afinal, para os pequenos, o que existe de mais precioso senão os seus brinquedos? A experiência tem demonstrado que, assim convidadas, as crianças normalmente escolhem diversos brinquedos. Em especial, se lhes for dito que eles se destinam a outras crianças que não têm com que brincar. É comovente se observar como elas separam bonecas, bolas, bichinhos de pelúcia e vão afirmando: com este eu já não brinco mais, este eu posso dar. Mais comovente ainda é observá-las entregar, de boa vontade, os seus brinquedos a outras crianças. Mas o que se tem registrado em momentos tais é a interferência dos pais, separando dentre os escolhidos pela criança para doação aqueles brinquedos que reputam de muito valor para irem parar nas mãos de uns pequenos carentes. É que os adultos olhamos para os brinquedos com olhos de valores comerciais, enquanto a criança tem olhos de utilidade. Muitas vezes, o brinquedo caro não é o seu preferido. Quando, como pais, assim procedemos, estamos demonstrando o quanto somos apegados às coisas materiais e o quanto nos falta ainda exercitar para nos libertarmos em definitivo de tais conceitos. Urgente que aprendamos a não interferir nas decisões das nossas crianças quando a generosidade se lhes estampa nos gestos, pois é nas lições do cotidiano que se forma o caráter dos pequenos. E de um modo geral, somos nós mesmos, os pais, que podamos com nossas atitudes aquilo que é espontâneo nos nossos pequenos. Dar coisas, e mormente aquelas que consideramos como preciosas, é a verdadeira lição da doação. Lição que os pequenos demonstram em quantidade, nas quais nós, os adultos, nos devemos espelhar. É que normalmente buscamos dar daquilo que nos sobra, que nos é supérfluo, que não mais desejamos. Quando assim agimos, não estamos nos doando verdadeiramente, pois que nada mais fazemos que atender a um gesto de fraternidade, algo que se espera de qualquer ser humano em relação a outro carente. Pense nisso. O sinal de que Jesus está conosco e nós com Ele é exatamente o que nos dispomos dar em nome dEle. Doemos, pois, o pão da esperança, da alegria e do bom ânimo para todos os que encontremos em nosso caminho, desesperançados, tristes e acabrunhados. Engrandeçamo-nos nas pequenas doações, crescendo nos deveres que nos cabem a realizar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalharmos na sua seara, divulgando sua doutrina consoladora aos rincões brasileiros e também no exterior, levando paz através do rádio e da internet aos nossos queridos irmãos. Pedimos, Senhor, que nos ampare e ampare a todos, que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos a agradecer a Deus essa oportunidade de estudar o seu Evangelho e pedindo para que Ele traga paz para nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, seguir da voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos